Lucas 18, do verso 18 ao 34. Vou fazer a leitura, os irmãos acompanham comigo. Diz assim a palavra de Deus: certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus, vendo-a triste, disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus, porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Então Pedro disse: eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus lhes respondeu: não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba muitas vezes mais e no mundo por vir receberá a vida eterna. Chamando os 12 para um lado, Jesus lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, e insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhes era encoberto, e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Palavra do Senhor. Bom Deus, tem misericórdia de nós. Cria em nós um coração puro e inabalável, um coração sensível à Tua voz e à Tua palavra. Dai-nos o Teu Espírito, Senhor, para que Ele testemunhe dentro de nós que a Tua palavra, e tão somente Tua palavra, é revelação do Senhor. Mas tem misericórdia de mim, Senhor, na exposição, explicação e aplicação. Que o Senhor me esconda atrás da cruz e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Que o Teu Espírito aplique a Tua palavra em nossos corações para moldar as nossas vidas conforme a pessoa do Senhor Jesus, nosso varão perfeito, em nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, título da mensagem essa manhã é o custo das riquezas. O custo das riquezas, ela é uma continuação da mensagem da semana passada. Pastor Charles pregou no início do capítulo 18 de Lucas, que tem como objetivo versículo aqui, o 9, foi pregado na semana passada. Jesus também contou esta parábola para alguns
que confiavam em si mesmos. Ou seja, o público-alvo o qual Jesus estava ministrando eram pessoas que elas confiavam em si próprias. Elas tinham um problema muito comum e inerente a nós seres humanos, que é o problema da justiça própria e os efeitos dessa justiça própria. Então, antes de entrar no texto, o que vem a ser justiça própria? A justiça própria seria a justificação pela religião. Ou seja, a ideia é: eu obedeço os mandamentos, eu obedeço a lei de Deus, eu obedeço todas as regras através do meu próprio esforço, então eu me autodenomino uma pessoa boa e por causa disso eu sou merecedor de certo cuidado de Deus e certa isenção de problemas da vida. Ou seja, Deus me deve. Deus passa a me dever, porque no final das contas eu estou obedecendo os seus mandamentos, eu estou obedecendo a sua palavra, eu estou obedecendo a sua lei, eu estou me esforçando, eu estou sendo uma pessoa melhor. Isso parte do pressuposto de um mito da bondade humana, ou seja, nós somos bons e a religião nos torna pessoas melhores. E então eu passo a acreditar que a minha justificação, ela não vem de Deus, ela não vem de Cristo, ela não é imputada. Essa justificação, ela é infusiva por causa do meu esforço em obedecer os mandamentos de Deus. Quanto mais eu obedeço, mais eu mereço. E na hora do perrengue, ou na hora que a gente passa por uma situação difícil, então a gente cobra a Deus. Eu estou obedecendo os mandamentos, eu estou dando dízimo, eu estou ofertando, eu estou indo ao culto, eu estou fazendo todas as coisas. Por que eu estou passando perrengue? Não pode. Então, isso é justiça própria. Então, desde a semana passada, os textos pregados, eles estão tocando nesse problema da justiça própria. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A justiça própria e os seus efeitos. Então, indo para o texto, lembrando também que os fariseus, os religiosos daquela época, obrigado, mozinha, como a religião faz de modo geral, aqueles religiosos, eles tinham um problema da justiça própria, eles tinham um problema da autojustificação. E aí Jesus vai ao encontro, ele vai tanto ao encontro quanto vai de encontro deles, confrontando com um outro tipo de maneira pela qual Deus nos aceita. E então, a primeira cena, são 3 hoje, a primeira cena vem do jovem rico, que vai do verso 18 ao 23. Esse jovem rico era alguém de destaque social, era alguém que tinha uma posição naquela comunidade, uma posição de influência, por conta da sua condição econômica. Então, você pode ligar esse jovem rico ao que eu falei na introdução, ao versículo 9, a motivação da parábola. Então, o jovem rico ele inicia um diálogo com Jesus, ele lança a pergunta, que é o que farei para herdar a vida eterna? Essa pergunta ela é norteadora nas 3 cenas, ok? Na primeira, na segunda e na terceira, até o verso 34. E então ele começa esse diálogo chamando Jesus de bom mestre. Jesus fala... porque me chama de bom, ninguém é bom a não ser um que é Deus. Aqui, Jesus não está negando a sua bondade, Jesus não está negando a sua divindade, não está negando a sua bondade. Aqui, tenham atenção nesse ponto, porque se você faz a leitura e você passa batido pelo texto, vai parecer em primeiro momento que Jesus está negando a sua bondade. Jesus está dizendo, olha, eu não sou bom. Então vai aparecer aqui que Jesus não é Deus e vai aparecer aqui que Jesus está se colocando como um pecador igual a todos. Não, não é isso que está acontecendo aqui. Jesus está trabalhando com as categorias de pensamento do jovem rico. Ele está trabalhando com os pressupostos do jovem rico. Quais são esses pressupostos aqui? Jesus está trabalhando com a descrença do jovem rico de que Jesus é Deus. E
uma afirmação que coloca em xeque a natureza do jovem rico. O jovem rico, como religioso, ele tem esse pressuposto comum de pessoas religiosas. Eu sou uma pessoa boa, eu obedeço os mandamentos, então logo eu mereço a vida eterna. São esses os pressupostos do jovem rico. Jesus, ou seja, o jovem rico está afirmando, ou ele está partindo do pressuposto, melhor dizendo, eu sou uma pessoa boa. E Jesus está falando que não, que bom é um só, em sua essência, que somente Deus é bom. Que o ser humano não é bom, mas que somente Deus é bom. Em sua bondade suprema e em sua bondade infinita. Por isso, o pressuposto de Jesus, que é o pressuposto correto, é que boas ações não dão a vida eterna. Não basta fazer boas obras para herdar ou receber a vida eterna. Então Jesus, ainda trabalhando com os pressupostos errados do jovem rico, ele pergunta, ele fala, você conhece os mandamentos. E Jesus, ele cita os mandamentos, né? O homem, ele conhece os mandamentos, mas então o homem afirma, o jovem rico, que ele tem observado os mandamentos desde a juventude e esses mandamentos, eles, para aquele homem, eles são o suficiente para que ele tenha a vida eterna. Jesus vai falar que não. E aqui nós vamos entender o porquê. O homem disse que observa os mandamentos desde a sua juventude. Ele obedece à lei, ou seja, ele é uma pessoa religiosa. Ele se vê como uma pessoa boa, mas esse homem, ainda lhe falta uma coisa. Jesus fala, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Então, esse homem, ele conhece os mandamentos, mas não é um conhecimento relacional, é um conhecimento meramente cognitivo. Ele sabe, ele provavelmente sabia citar os 10 mandamentos de cor e salteado. Mas lhe faltava uma coisa. Que coisa lhe faltava? O custo do discipulado. Entendam aqui a palavra discipulado. Discipulado aqui não é ajudar alguém a seguir a Jesus, mas é o próprio ato de seguir a Jesus. Ou seja, ele conhecia os mandamentos de cor e salteado, mas ele não efetivamente teve o ato de seguir a Jesus. Por quê? Jesus revela o seu coração. Ainda que ele observe os mandamentos superficialmente, ele não teve o mandamento, ele não teve a palavra de Deus acolhida no seu coração. Por quê? Jesus fala, venda tudo que você tem. Ele era um homem rico. Venda o que tem e dê alguma coisa para os pobres. Jesus não está falando que a vida eterna é uma consequência de se doar recurso para os pobres, né? Não é isso que Jesus está dizendo aqui. O que Jesus está dizendo é que o coração daquele homem estava preso à sua riqueza. E faltava àquele homem o custo do discipulado, o ato de seguir a Jesus. O que é esse custo do discipulado? Não precisa ir lá, eu vou citar Lucas 9, versículo 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Negar a si próprio, tomar a cruz e seguir a Cristo. É o discipulado cruciforme. O ato de seguir a Jesus, o ato de se identificar com Jesus, negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo a Cristo. Isso, faltava-lhe aquele homem e, veja bem, ainda que ele afirmasse para o Senhor Jesus que ele obedecia os mandamentos, na verdade, ao ter o seu coração preso às riquezas, ele está quebrando 2 mandamentos. Ele está quebrando o 10º mandamento, não cobiçarás, ou seja, a questão da avareza, né? E ele também está quebrando o 1º mandamento.
amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, ele amava mais aquilo que ele tinha do que o Senhor. Ainda que ele diga que ele ainda que ele diga, afirme que ele obedece os mandamentos, mas na verdade ele quebra o 10º e ele quebra o 1º. Ele não ama a Deus sobre todas as coisas. O texto mostra que primeiro, a recompensa está na eternidade. A recompensa não está nas suas posses terrenas. Ou a recompensa não está nas suas boas obras. Esse é o primeiro ponto aqui do texto. Segundo, o texto revela a tristeza de quem ama mais a riqueza do que ao Senhor que ele dizia obedecer. O que você tem no texto? O coração do jovem rico revelado. O seu Deus, com D minúsculo, não era o Senhor Deus Trino, Criador e Redentor. O seu Deus era as riquezas, a sua riqueza. Ele teve o seu coração aqui revelado. Então ele não ama a Deus, ele é avarento. Ele dizia amar a Deus, era uma pessoa religiosa, mas na verdade o texto mostra que ele teve o seu coração revelado. E que revelação é essa? Que a sua divindade era a sua economia. O seu Deus, com D minúsculo, era a sua riqueza. E por isso, ele não teve a alegria da salvação, ele teve a tristeza, porque Jesus colocou em xeque a redenção com as suas riquezas. E ele, como o texto fala, opta pelas riquezas. Ele ficou muito triste, porque ele era rico. O texto fala, e ele não quis abrir mão da sua riqueza pelo seguimento de Cristo. Ele não quis negar a si próprio, ele não quis tomar a sua cruz, ele não quis seguir Jesus. Ele ficou preso na sua riqueza. Coração exposto. O seu ídolo era a economia, sua divindade era a sua riqueza. Então passa para a segunda cena. A primeira cena mostra o jovem rico, a segunda cena mostra o perigo das riquezas, né? Então, Jesus fala aqui uma hipérbole, a impossibilidade de uma pessoa rica entrar no reino de Deus. Ser mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha, pelo buraco de uma agulha. É claro que Jesus está dando aqui um exemplo, uma hipérbole, né? Então você tem aqui a impossibilidade de qualquer pessoa entrar no reino de Deus com base nas suas próprias obras, com base numa relação meritória com Deus, em detrimento da sua graça, né? Então, Jesus fala, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O que Jesus está ensinando aqui? Que é impossível ao ser humano entrar no reino de Deus por conta própria. Mas, aí alguém pergunta, quem pode ser salvo? Jesus responde, o que é impossível para o ser humano é possível para Deus, né? Então, é impossível ao ser humano a salvação, mas é totalmente possível para Deus. Guardem esse ponto. A impossibilidade da salvação ao ser humano e a possibilidade para Deus. Por quê? Porque é de Deus, é dele que vem o poder para salvar, que é o Evangelho. E então, Pedro fala, o Relações Públicas ali dos discípulos, né? Aquele que toma a iniciativa, ele então fala, eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Então, Jesus, ele dá uma resposta que, novamente, a gente precisa ter atenção na leitura, né, para não fazer uma interpretação equivocada do texto. O que está aqui no versículo 29 e 30 não é um encorajamento, de novo, atenção aqui, não é um encorajamento a deixar de lado as responsabilidades familiares. Não é isso aqui, tá? Que o texto está falando. O que o texto fala
é da consequência de uma escolha quando há um conflito, um choque entre o reino de Deus e entre a própria família. Por exemplo, quando uma pessoa é deserdada e expulsa. E aqui, deixe-me dar um exemplo que vai ficar mais claro. Quando eu estava no começo do ministério, eu fui para uma iniciativa missionária no interior de Minas Gerais e eu recebi ali na missão um engenheiro. Ele era marroquino, ele era de Marrocos. Ele, então, por conta da sua empresa no trabalho de engenharia, ele passou uma temporada no Brasil e ele, em Marrocos, ele havia se convertido e no Brasil ele aproveitou para estudar teologia e ter uma experiência maior com a igreja local, mas ele teve que voltar para o seu país, mas por conta de trabalho, ocasionalmente, vira e mexe, ele estava no Brasil. Esse engenheiro, então, ele, contando o seu testemunho, ele colocou que quando ele conheceu o Evangelho e foi alcançado pela graça de Deus, e como consequência o ato de seguir a Cristo, ele foi expulso de casa. Na ocasião, ele era um homem solteiro e novo de idade, e então o seu pai, porque ele, vamos dizer assim, traiu a religião da família, entre aspas, então seu pai virou para ele e falou: você não é mais meu filho, você não pertence mais a essa família, a partir de hoje você morreu para mim. Então é disso que o Senhor Jesus está falando, quando há um conflito entre, no caso aqui, a família e o reino de Deus, né? No caso da deserção e da expulsão, como foi o caso desse engenheiro que eu acabei de colocar para vocês. É disso que Jesus está falando aqui com Pedro. O fato, deixamos as famílias e te seguimos. Né? Então, e Jesus, ele termina essa segunda cena colocando que, mais uma vez, a recompensa do ato do discipulado, do ato de seguir a Jesus, a recompensa do seguimento, ela é eterna. Ela não se limita só a essa vida transitória e temporária, mas é por toda a eternidade. Ou seja, você abre mão de um suposto conforto temporário e transitório para receber um conforto infinitamente mais confortável, me perdoem a redundância, porque ele é eterno. Ok? E a terceira cena, que vai do, então, verso 31 ao 34, é o terceiro dito da paixão da parte de Cristo. Ele fala novamente que ele vai morrer na cruz e ressuscitar. Então, Jerusalém aqui é o caminho para a cruz, né? Ele fala que vai subir para Jerusalém. Ele fala que eles vão subir para Jerusalém, no plural. Então, a Jerusalém ali é o caminho da cruz, né? Que ali é o ápice da história da salvação, é onde se encontra a nossa redenção. Ele vai dizer que a cruz é onde se cumprirá tudo que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ok? Daniel fala esse termo do Filho do Homem no Antigo Testamento. Então você tem aqui que a crucificação de Cristo não é um acidente de percurso, mas o cumprimento da profecia dentro da soberania de Deus. E também Jesus, ele foi entregue aos gentios, pelos gentios, para suportar na cruz a ira de Deus por pecadores, para aplacar a ira de Deus por nós. Ou seja, a salvação, ela chega tanto a Israel quanto aos gentios por meio da cruz. Você tem no final uma não compreensão plena da parte dos discípulos a respeito dos planos do Messias. Ou seja, eles ouviram o dito de Jesus da paixão. A gente está no período, no calendário cristão da Quaresma, né? Que é um período de preparação, é um período que, aliás, o Salmo 51 se encaixa muito bem, o qual ele foi lido e orado hoje.
desse preparo para o tempo da celebração da paixão, que é o tempo, os discípulos não tiveram essa compreensão plena. Hoje nós, do lado de cá do Novo Testamento, temos esse entendimento e temos o Espírito Santo que nos dá tanto entendimento quanto a convicção, porque é ele que faz o papel do convencimento, né? Por mais que a gente pregue e trabalhe a persuasão, quem convence é o Espírito Santo. Ele é o convencedor, ele é o consolador, ele é o convencedor. É ele que nos convence, né? Então, os discípulos ali não entenderam, né? Como assim morrer e depois de 3 dias ressuscitar? Eles não tinham uma compreensão plena dos planos do Messias, ok? E aí então a cena termina aqui. Nós temos 6 ensinos e 4 aplicações à luz desse rico texto. O primeiro ensino é a insuficiência da lei para salvar. Nós não somos salvos meramente obedecendo os mandamentos. Não quer dizer que a lei não tem o seu valor. A lei tem o seu papel, a lei tem a sua função. Uma das funções da lei, dentre outras, é nos acusar dos nossos pecados, é de apontar para aquilo que nós somos. Nós não somos pessoas boas, em que a religião nos torna pessoas melhores. Não. O que a lei aponta? A lei, ela reflete o caráter santo de Deus, portanto, ela aponta aquilo que nós somos pecadores. A lei, ela tem o seu papel, ela não caducou. Quem fala que a lei terminou no Antigo Testamento não entendeu a lei. Não, ela continua e ela tem o seu papel. Mas a lei, ela é insuficiente para salvar. Esse é o ponto. Não basta meramente você dizer para Deus: eu não roubo, não adultero, não mato ninguém. Então eu estou salvo. Não. Negativo. A lei, ela tem o papel de nos acusar, de nos acusar da nossa condição pecaminosa, do problema do pecado em nós, e nos conduzir a um desespero para nos empurrar para Cristo. Esse é o papel da lei. Então a lei é insuficiente para salvar. Um segundo ensino: a insuficiência humana para salvar a si própria. Ou seja, a lei não nos salva, ela é insuficiente para salvar, e nós somos insuficientes para salvar a nós mesmos. Nós, seres humanos, não conseguimos nos salvar da nossa condição pecaminosa através de nós mesmos. Por isso a promessa da religião é vã. Ok? De você achar que, então eu obedeço esses mandamentos, logo estou salvo. Não, não está. A religião não salva, nem você salva a si próprio. Ok, eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não adultero, eu não falo palavrão, eu não tripudio em cima do meu semelhante, então logo eu estou salvo. Ok, tudo isso que eu falei, você não fazer é bom. Ok? Longe aqui Aliás, é uma questão que eu vou ter que precisar fazer uma digressão aqui para não ficar um mau entendimento. Quando eu falo que a lei ela é insuficiente para salvar, eu não estou negando que a lei é uma direção para nós. Mas a lei ela se torna uma direção a partir da salvação. Ou seja, primeiro a graça de Deus me transforma. Então agora, a graça de Deus nos alcançando, nós somos habilitados pelo Espírito Santo, o novo nascimento, a obedecer à lei. Eu não estou pregando aqui um antinomismo. A graça nos alcançou, vou pisar o pé na jaca, vou fazer tudo o que eu quiser, vou ceder todas as minhas vontades pecaminosas, porque no final das contas a graça de Deus me alcançou e eu ouvi na pregação que a lei não salva. Não é isso, né? Não é isso. Aqui eu estou falando do texto, o papel da lei na salvação, ok? Ela tem outros papéis também que o texto não vai me permitir tratar aqui hoje. Fecho a minha digressão. Então, a humanidade ela é insuficiente para salvar a si próprio,
né? E, por causa disso, um outro ensino é a tendência natural, por conta da nossa natureza pecaminosa, a tendência natural humana de amar mais a doação do que o doador. O jovem rico, ele amava mais a doação que Deus deu a ele, que a providência de Deus deu, suas riquezas, do que o próprio doador. Essa é uma tendência natural de nós amarmos mais a criação do que o Criador, amarmos mais aquilo que a mão de Deus nos dá do que a sua própria face e do que o seu próprio ser. Essa é uma tendência natural humana, né? E aí, por isso, um outro ensino é o custo do discipulado. Quando nós somos alcançados pela graça de Deus e então seguimos a Cristo, isso quer dizer que nós colocamos a doação, colocamos a criação no seu devido lugar. O texto não está dizendo que é pecado ser rico, tá? O que é pecado, você desfrutar de algum conforto que a sua condição econômica lhe proporciona. O texto não está dizendo isso. Por isso eu tenho que fazer pequenas digressões. Porque se a gente faz uma leitura batida e não interpreta o texto à luz do seu contexto, a gente passa a achar, por exemplo, que a riqueza em si própria é um pecado. Não, você tem personagens na Bíblia que são homens de muitas posses e mulheres também de posses. Você tem vários. E Deus não reprova isso. O problema do jovem rico não era a sua riqueza. O problema do jovem rico era o seu coração. O seu Deus era a riqueza, não era a riqueza em si. Quando Jesus fala, vende tudo e dá aos pobres, Jesus não está meramente dando um comando bíblico que deve ser obedecido. De nada adiantasse se ele pegasse a sua riqueza, vendesse para os pobres a parte de Cristo. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Ele vai trocar um ídolo pelo outro. Né? Ok, vendi tudo e dei para os pobres. Ele vai chegar para Jesus, agora eu mereço a vida eterna. Viu? Eu te obedeci, agora eu mereço. Ele vai trocar de ídolo e Jesus, e se fosse o caso, Jesus ia acusar esse ídolo. Jesus ia falar, você trocou uma divindade por outra. Você não fez isso pelo Senhor, né? Então, uma pequena digressão aqui sobre a questão da riqueza. Eu gosto das palavras do reformador João Calvino, na sua obra magna As Institutas da Religião Cristã. Para mim, a percepção dele é muito bíblica no que diz respeito à riqueza. Ele vai falar que duas coisas sobre a riqueza. Ele vai falar que, primeiro, a riqueza, ela vai falar que não é nem mérito do rico. Ela vai falar, a riqueza é uma graça de Deus na vida daquele que recebeu. Deus fez com que aquela pessoa prosperasse dentro das suas habilidades e talentos dadas pelo próprio Deus, a questão da criação. Então, ou de uma outra forma, uma herança familiar que seja, então a riqueza é uma bênção, é uma graça de Deus sobre a vida daquela pessoa. Seja se vem de herança familiar ou se foi por conta de um empreendimento econômico. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que Calvino vai falar que no caso do cristão, se Deus te deu riqueza, você deve ser generoso. Se Deus foi bom e gracioso com você, então logo você deve replicar, você deve reproduzir essa generosidade e essa gratidão e bondade da parte do Senhor, sendo generoso para com o seu próximo. São dois ensinos que Calvino coloca sobre riqueza, que eu acho que coaduna bem com as Sagradas Escrituras, pensando aqui uma teologia dos recursos econômicos, né? Então, o custo do discipulado envolve deixarmos de amar aquilo que mais amamos, no sentido de doação e criação, para amarmos o Criador,
ok? O quinto ensino é que a salvação ela é do Senhor e o Evangelho é poder de Deus para salvar. Lembram? É impossível para o homem salvar a si próprio, é impossível para o rico, para o pobre e para a classe média e para qualquer pessoa na face da terra, é impossível salvar a si própria. A salvação ela vem do Senhor, é Deus quem salva. E qual é o instrumento pelo qual Deus usa para salvar? O Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para salvar aquele que crê. É o que a Escritura fala. Então, só o Senhor salva. Não conseguimos nos salvar. A salvação ela é única e exclusivamente pela graça de Deus. Essa graça é soberana, porque se nós somos insuficientes para salvar a nós mesmos, e se a lei é insuficiente para salvar, então logo é Deus que tem que nos tirar da morte para a vida. É Deus que soberanamente nos tira da morte e nos dá a vida, a relação com Ele e vida eterna. A relação com Ele que não é só perpétua desse lado da eternidade, mas que dura por toda a eternidade. É o Senhor que salva, é o Senhor que nos resgata, é o Senhor que nos tira da morte para a vida. E sexto ensino, Jesus morreu no lugar de pecadores para a salvação e Ele ressuscitou. Então, se é só o Senhor que salva e Jesus é Deus, então só Jesus Cristo salva. E aqui uma questão que eu preciso trabalhar. A pergunta a respeito de por que Jesus ele é o único que salva frente a tantas... a um amplo conjunto de crenças e fés que temos na humanidade. Então, por que Jesus é o único que salva e por que não há outros salvadores? Jesus, ele nos salva em sua vida, em sua morte. Então, Jesus, ele é Deus encarnado, ele nos salva tanto pela sua divindade como pela sua humanidade. Em sua encarnação, Jesus ele vem sem pecado e sem a possibilidade de pecar, inclusive. Ele em sua vida, ele vive a vida perfeita que nenhum ser humano consegue viver. Nem Adão, que foi criado podendo pecar e podendo não pecar, conseguiu. Nem Adão. Então Jesus ele vive a vida que nós deveríamos viver, mas não conseguimos. Então, quando Jesus vai para a cruz, ele tendo obedecido a lei de Deus de forma perfeita, Jesus vai para a cruz como inocente. Mas por que ele vai para a cruz? Porque ele carrega e se torna maldição pelos nossos pecados. Jesus, quando ele vai para a cruz, ele assume para si a ira de Deus que deveria ser derramada em cima de nós por causa do nosso pecado. Só que Jesus era inocente. Então você tem que é uma canção que, se não me engano, o pastor Charles traduziu, é uma canção linda, você tem uma gloriosa troca. O nosso pecado é imputado em Cristo e a sua justiça ela é creditada em nós. Por isso que só Jesus Cristo salva. A religião por si própria, ela não consegue salvar. Não há acesso a Deus pela via da religião, pela via da justiça própria, pela via de uma espiritualidade mística, não. O único meio pelo qual um ser humano ele tem uma relação pessoal com o Deus Trino, Criador e Redentor, é por meio da cruz. É por meio do Evangelho. Então Jesus morre na cruz para a substituição penal. Ele substitui as nossas vidas, nós deveríamos ser condenados. Então ele morre uma substituição penal e a sua morte ela é eficaz.
Ou seja, ele morre pelos nossos pecados. Efetivamente, um puritano escreveu que nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada em vão. Então, para nós que fomos alcançados pela graça de Deus e respondemos seguindo a Cristo, nós temos como fundamento da nossa salvação a morte de Cristo na cruz do Calvário e a sua ressurreição, que celebraremos daqui a 2 domingos. Não para só na morte, mas ele venceu a morte, ele ressuscitou, garantindo essa nossa justificação e inaugurando a nossa ressurreição. 4 aplicações e eu termino. Primeira, meus irmãos, não tente salvar a si próprio. Não tente salvar a si próprio. A parte de Cristo. Não. E não confie em você mesmo para a salvação. O apóstolo Pedro, o porta-voz aqui, fazia muito isso às vezes. Não, eu não vou deixar te matarem. Não, eu não vou te negar. Não, então, não confie em você mesmo. Não desenvolva uma autoconfiança. Essa é a primeira aplicação. E não tente salvar a si próprio. Não tente resolver o problema do pecado inerente à sua natureza por meio de você mesmo. Você não vai conseguir. Você não consegue. É o ensino do texto. Você não vai conseguir resolver o problema do pecado dentro de você por meio de si próprio, com a sua própria força. Porque você não tem poder para isso. Ok? Então não tente salvar a si próprio e não confie em si mesmo para a salvação. Ah, mas eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém. Você pode listar todos os mandamentos que você não quebra. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele fala, por exemplo, não adulterarás. Aí você vai dizer, ok, eu não adultero. E Jesus fala, se você olhar para uma outra pessoa com malícia, você já cometeu adultério. Essa é mais forte. O mandamento diz, não matarás. E aí Jesus fala, eu porém vos digo, se odiar o teu irmão do fundo do teu coração, já cometeste assassinato. Quem nunca? Eu sou um Dexter. Então, um serial killer. Não. Eu confessando publicamente ao rebanho, os pastores também estão debaixo daquilo que está sendo pregado, tá? Nunca teve vontade de apertar o pescoço de ninguém? Exatamente. Então, não confiar em si próprio para a salvação. Segunda aplicação, não ame mais, meus irmãos, aquilo que o Senhor te dá, aquilo que Deus te dá, do que é o próprio Deus, o cuidado com a idolatria. Então, o que o Senhor nos dá, seja uma boa condição econômica, se o Senhor te dá lugares bonitos para você desfrutar, se o Senhor te dá um time de futebol vitorioso. Tem algum tricolor aqui? Alguém aqui torce? Não tem ninguém aqui torce Fluminense? Parabéns, tem alguém aí assistindo também? Parabéns aos tricolores. Então, se o seu time de futebol ele sai vitorioso, ok? Ou seja, se você tem um casamento onde o amor ele é fluido no seu matrimônio, são coisas boas que o Senhor nos dá, né? E Ele é glorificado nisso, ok? Agora, não troque essas coisas boas que o Senhor te dá
a situação econômica, o seu bom trabalho, o seu time de futebol vitorioso, a sua vida afetiva fluida, são coisas boas que o Senhor dá, mas não troque isso pelo Senhor, né? Nós somos chamados, pela graça de Deus e pelo seguimento a Cristo, a amar a Deus acima de todas as coisas, é o nosso próximo como nós mesmos, como resumo dos mandamentos. Então, não ame mais aquilo que Deus te dá do que o próprio Deus. Não faça essa troca, né? Você é chamado a amar o Senhor acima de todas as coisas. O pastor Charles citou muito bem o John Piper: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais plenamente satisfeitos nele. Eu acho essa frase muito interessante, né? Porque se nós amamos a Deus sobre todas as coisas e nos importamos mais com a sua glória, o maior beneficiado somos nós mesmos no que diz respeito à satisfação da alma, porque só Jesus responde os anseios mais profundos do coração humano. Ok? Confie, a penúltima aplicação: confie e descanse na graça de Deus em Cristo e no seu sacrifício por nós. Então, seja você, se você ainda não nasceu de novo, a graça de Deus ainda não te alcançou, ou você é alguém que foi alcançado pela graça de Deus, mas você se vê diante de inúmeros pecados que você deve mortificar. E você fala: meu Deus, olha isso, bem-vindo ao clube. Todos nós somos pecadores. Agora, confie e descanse na graça de Deus e no sacrifício de Cristo. Confie e descanse na graça de Deus em Cristo e no seu sacrifício por nós. Essa aplicação, ela é bem Quaresma. Ela é bem Salmo 51. Né? Nós confessamos porque nós admitimos a realidade da nossa dependência total de Deus por nós, para o perdão dos nossos pecados e para o seguimento cristão. Nós não seguimos a Cristo porque somos pessoas fortes. Nós seguimos a Cristo porque Deus nos fez pessoas confessantes. E nisso oramos o Salmo 51. Muito bem colocado hoje. E que coaduna totalmente com o tema da pregação. Então, meus irmãos, confie em Cristo. Confie em Cristo. Não confie em si próprio. Confie no Senhor Jesus e descanse na graça de Deus em Cristo e no seu sacrifício vicário e substitutivo por nós. Ali que está o perdão pelos nossos pecados e o poder para a salvação, seja na entrada do reino de Deus ou na nossa manutenção dentro da caminhada do reino. Confie e descanse na graça de Deus em Cristo e no seu sacrifício por nós. E por último, assuma o custo do discipulado, o custo do seguimento a Cristo, pois mais importa os tesouros celestiais, que a Bíblia não diz quais são, galardão, não fala quais são, e mais importa os tesouros celestiais e a vida eterna do que os benefícios temporários e transitórios. Tem coisas pelas quais nós amamos. Ok? Então tudo bem. Meus amigos tricolores estão felizes da vida. Porque o time de futebol ganhou. Eu estou feliz porque eu voltei a praticar uma das atividades que eu mais amo na vida. Deus deu para alguns de vocês uma situação econômica confortável. Deus deu para alguns de nós um matrimônio onde o amor abunda. Nós vivemos num lugar com suas mazelas, mas onde nós desfrutamos de uma certa beleza natural. E tudo isso é dádiva de Deus para nós.
Mas nada disso pode ocupar o lugar de Cristo em nossas vidas. Cristo é o Rei, né? E ele não foi coroado por nós, ele foi coroado pelo seu próprio Pai. Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Senhor. É Ele quem nós adoramos no seu trono, como súditos do reino. E mais vale aquilo que Ele nos dá em termos eternos do que seus benefícios temporários e transitórios. Time de futebol é transitório. Leito conjugal é transitório. Eu não sei como vai ser na Nova Jerusalém. Eu não vou fazer doutrina. Tenho especulação. Mas eu não sei se vai ter certas coisas que eu gosto desse lado da eternidade. Mas mais vale do que isso. Aquilo que o Senhor Jesus chama de tesouros celestiais. O galardão do que os benefícios temporários e transitórios. E para concluir, meus irmãos, só o Senhor Jesus, em sua vida e morte, nos dá a salvação e a vida eterna. E que o Senhor nos abençoe. Senhor Jesus, muito obrigado pela sua entrega, pelo seu sacrifício por nós na cruz. Deus, muito obrigado pela graça do Senhor que nos alcança e nos habilita a seguirmos a Cristo. Que a graça que nos inseriu no reino do Senhor seja a mesma graça que nos manhã. E que a partir dela nós assumamos o custo do seguimento, o custo do discipulado. Nos mantenha firmes no Evangelho, que é o poder do Senhor para nos salvar, único. Em nome de Cristo. Amém.